Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Vairá. Hashem envia Moshe para contar aos judeus que eles seriam libertados. Moshe perguntou a Hashem: por que o Senhor me enviou até os judeus se eu fiz as coisas piorarem? Antes de eu falar com Faraó, os egípcios forneciam palha aos judeus, com a qual eles faziam os tijolos. Mas, depois que o Senhor me mandou para o palácio do rei, o faraó ordenou que os judeus recolhessem sua própria palha. Hashem ficou bravo com Moshe e lhe respondeu: não me critique, eu tenho uma boa razão para tudo o que estou fazendo. Os judeus foram forçados a trabalhar muito duramente para atender às exigências do faraó. Ainda assim, eles não se preocupavam somente com seus próprios problemas e se lembravam sempre de que cada irmão judeu passava pelas mesmas dificuldades. No final do dia, quando seu corpo estava exausto e ele mal podia se mover, um judeu que tivesse acabado seu trabalho para o faraó ainda ajudava o outro judeu a terminar suas tarefas também. Hashem viu como os judeus demonstravam piedade uns pelos outros, e assim Hashem demonstrou piedade por eles e ordenou a Moshe: vá para todos os lugares onde Bnei Israel trabalha e anuncie: Hashem em breve tirará vocês daqui. Ele escutou suas tefilot e ele viu como vocês se ajudam uns aos outros. Assim como vocês demonstram misericórdia a seus irmãos, Hashem está demonstrando piedade a vocês. Moshe foi a todos os lugares onde os judeus trabalhavam e anunciou: ouçam, Bnei Israel. Logo vocês serão libertados e Hashem os levará para Eretz Israel. Mas os judeus tinham tanto medo dos supervisores egípcios que eles não paravam de trabalhar nem por um minuto para escutar Moshe. Moshe e Aharon realizam sinais para Faraó. Hashem disse a Moshe e Aharon: agora retornem ao Faraó. Digam novamente a ele: Hashem ordena a você, deixe o povo ir. Se o Faraó pedir um sinal de que fui eu quem enviou vocês, deixe que Aharon fale as seguintes palavras: bastão, torne-se uma cobra. Então eu transformarei o bastão de Aharon em uma cobra. Um adendo. Realmente Hashem fez com que Bnei Israel tivesse de trabalhar mais pesado para que deixassem o Egito mais cedo. Embora Hashem tivesse dito a Abraham: seus filhos Bnei Israel ficarão no Egito por 400 anos, Hashem enviou Moshe para tirá-los de lá depois de apenas 210 anos, porque Bnei Israel trabalhou tão arduamente. Hashem considerou como se eles estivessem escravizados por 400 anos e ele os libertou mais cedo. Quando Moshe e Aharon foram ao faraó, ele de fato pediu um sinal. Aharon jogou seu bastão no chão e disse estas palavras, e o bastão se transformou em uma cobra. O faraó começou a rir. Vocês acham que eu fiquei impressionado com este truque? Vocês não sabem que nós todos os egípcios sabemos fazer magia? Nós também podemos realizar o mesmo truque. O faraó chamou seus feiticeiros, cada um deles jogou seu bastão no chão, e o bastão de cada feiticeiro se transformou em uma cobra. Então todos os feiticeiros transformaram as cobras em bastões novamente. Porém Hashem realizou um milagre que os egípcios não podiam reproduzir. A cobra de Aharon voltou a ser um bastão e então engoliu todos os outros bastões. O faraó sabia que acabara de presenciar um milagre, algo que feiticeiro nenhum poderia fazer. Mas ele era perverso e teimoso. Ele disse: ainda assim, eu não ouvirei Moshe e Aharon. O Midrash explica: por que o bastão de Aharon se transformou em uma cobra? Porque Hashem fez o bastão de Aharon se transformar em uma cobra e não em outra coisa? Hashem indicou ao faraó: você fala palavras más, tal como a cobra no Gan Éden, ao dizer: eu não sei quem é Hashem. Portanto, você será punido da mesma forma que a cobra foi. Moshe adverte o faraó que Hashem trará uma praga. Depois que Moshe e Aharon saíram do palácio do faraó, Hashem disse a Moshe: voltem novamente para o faraó, e amanhã de manhã bem cedo vocês o encontrarão próximo ao rio Nilo, onde ele caminha todos os dias pela manhã. Advirtam-no. Você disse: eu não sei quem Hashem é. Mas se você não ouvir Hashem,
você logo começará a saber quem ele é, pois ele trará uma terrível punição sobre você. Ele transformará a água do Nilo em sangue. Moshe avisou ao faraó, mas o faraó não se importou. Hashem trouxe a primeira praga, sangue. A ordem das 10 pragas. Você sabe quais foram as 10 pragas que Hashem trouxe sobre os egípcios? Primeiro sangue, depois sapos, piolhos, animais selvagens, morte dos animais, peste, furúnculos, uma doença de pele, granizo, gafanhoto, escuridão, morte dos primogênitos. Para se lembrar da ordem das 10 pragas, existe uma abreviação. Detzar, Adash, Beahav. Em hebraico, estas 10 letras são as primeiras letras dos nomes das 10 pragas. Estas letras também estavam escritas no bastão de Moshe. Por que Hashem trouxe as pragas nessa ordem? Porque Hashem trouxe as pragas nessa ordem em particular. Primeiro sangue, depois sapos, então piolhos e assim por diante. Uma resposta é que Hashem agiu como um general que vai para a guerra contra seu inimigo. Sangue. Antes de o general e seu exército entrarem na cidade inimiga, ele envenena os poços de água dos inimigos de modo que eles não tenham mais água para beber. Da mesma forma, Hashem primeiro acabou com a água potável dos egípcios. Sapos. Então, o general ordena que seus tocadores de trombetas e tambores que toquem seus instrumentos bem alto para que o barulho assuste o inimigo. Da mesma forma, Hashem trouxe sapos para coachar bem alto, aterrorizando assim os egípcios. Piolhos. O general ordena que seus soldados lancem flechas sobre o inimigo a fim de matar soldados inimigos e amedrontar o restante deles. Da mesma forma, Hashem trouxe piolhos sobre o Egito que os feriram como flechas. Animais selvagens. Antes do ataque, o general chama outros exércitos para se juntarem a ele na batalha. Similarmente, Hashem chamou os animais selvagens para se reunir e lutar contra os egípcios. Morte dos animais. Antes da batalha, o general envia mensageiros especiais para descobrir maneiras de destruir os animais do inimigo. Hashem trouxe uma praga especial, Dever, sobre os animais egípcios e eles morreram. Furúnculos. O general procura meios de destruir os soldados no campo. Assim, Hashem fez os egípcios adoecerem ao afligi-los com furúnculos. Granizo. O general bombardeia a cidade com pedras. Hashem mandou granizo sobre os egípcios. Gafanhotos. Finalmente, o general e seu exército entram na cidade inimiga e a destroem. Da mesma forma, os gafanhotos destruíram todos os campos que ainda restavam depois da praga do granizo. Escuridão. O general coloca vários inimigos na prisão. Hashem trouxe uma escuridão tão profunda que ela aprisionou os egípcios, pois eles não podiam se mexer. Morte do primogênito. O general mata os líderes dos inimigos para amedrontar o povo e mostrar que agora é ele quem governa. Similarmente, Hashem matou todos os primogênitos egípcios porque eles eram os líderes e sacerdotes no Egito. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.